Olá, seja bem-vindo à 7ª aula de Matemática Comercial e Financeira. Na aula de hoje, veremos a respeito de amortização, um conceito importante, muito abordado em situações, por exemplo, quando você vai fazer a compra de um imóvel e precisa financiar o valor para fazer essa compra. Quando você financia este valor, a financeira ou a instituição que você está procurando para financiar este valor apresenta a você algumas formas de pagamento, utilizando alguns sistemas de amortização. Então é esse conceito que veremos hoje. Vamos entender o que é esse sistema de amortização, entender o que é amortizar e conhecer os principais sistemas de amortizações adotados no Brasil e no sistema financeiro. É importante para você esse conceito, visto que imaginando situações em financiamentos, em empréstimos, que é sempre adotado em questões relacionadas a financiamento e empréstimo, um sistema de amortização para você quitar a sua dívida. Nas nossas aulas anteriores, nós vimos como calcular prestações. Então, entendemos como é realizado esse cálculo, visto que tem uma fórmula específica para o cálculo de cada prestação, a prestação antecipada, a prestação pós-antecipada, a prestação diferida. Cada uma possui sua característica e é calculada de um modo. Então, dando continuidade ao nosso estudo dessa matemática comercial e financeira, veremos hoje a amortização, que também vai estar englobando também alguns conceitos relacionados a prestações. Então, é importante você levar em conta esses conceitos vistos nas nossas aulas anteriores e outros conceitos também fundamentais que estamos vendo desde a nossa primeira aula. Conceitos que estão sendo sempre necessários e sempre o resgato no momento da nossa aula. Então, como eu comentei, o foco hoje é entender alguns sistemas de amortização. Então, vamos agora conhecer os objetivos da aula. O primeiro objetivo, eu vou apresentar a você o sistema francês de amortização. Este é um dos sistemas adotado no sistema financeiro. Ele é muito utilizado, como veremos, então você pode já ter ouvido falar a respeito desse sistema de amortização, um sistema bem interessante para a gente conhecer e entender as suas características. Então agora vamos conhecer o outro objetivo: resolver situações envolvendo o sistema Price e também o sistema francês de amortização. Hoje mostrarei a você qual que é a diferença entre o sistema francês e o sistema Price. Qual a diferença entre um e outro? Será que eles têm diferença? Mas, professora, eu já vi em algumas situações falando que o sistema francês de amortização também é o sistema Price. Então, é isso que nós veremos hoje. Vamos entender alguns conceitos relacionados especificamente a esse sistema de amortização. Então, você vai estar conhecendo essas características, entendendo em que eles se diferenciam, para assim verificar as suas particularidades, a particularidade de cada um desses sistemas que eu vou estar mostrando para você hoje. Durante a aula, buscaremos responder alguns questionamentos. Vamos conhecê-los. O primeiro refere-se ao que é amortização. Então, esse conceito importante aqui, nós temos que entender o que significa amortizar. É importante a gente conhecer isso, que daí, conhecendo esse conceito referente à amortização, vamos compreender o que são os sistemas adotados, por que eles são adotados e quais são as suas características. O outro questionamento que responderemos é o seguinte: acompanhe os slides. Como são utilizados os sistemas de amortização? Então, este também será o nosso foco. Mostrarei a você, utilizando algumas situações problema, como são utilizados o sistema de amortização. O foco da nossa aula de hoje refere ao sistema francês de amortização. Então, vou estar mostrando para você como esse sistema ele é adotado, como ele é utilizado. Então, para começar a nossa aula, a entender esse sistema de amortização, vamos conhecer a primeira situação problema. Keila, para comprar o seu apartamento, ela precisa financiar R$100 mil, visto que não possui o dinheiro para comprá-lo à vista. O banco em que ela financiará o apartamento apresentou uma forma para quitar a dívida utilizando um sistema de amortização. Então, veja essa situação aqui no que refere-se à compra de um imóvel. A Keila, ela precisa de R$100 mil, porque ela não tem o dinheiro para comprar o apartamento à vista. Então, ela teve que financiar este valor. Ao financiar este valor, o banco apresentou a ela um sistema de amortização para ela quitar essa dívida. Então, o que é amortizar? Inicialmente, o que é essa palavra? O que ela quer dizer? Então, agora vamos conhecê-la.
Amortizar é devolver o capital que tomou emprestado. No caso da Keila, a Keila vai tomar que capital emprestado? A Keila vai financiar R$100.000. Então, ela vai ter que devolver este valor que está sendo financiado, ela vai ter que devolver. Mas como nós já vimos em alguns cálculos de prestação, nós sabemos que se a gente faz um financiamento, faz um empréstimo ou uma compra, qualquer situação que envolva essa questão, quando nós fazemos essa situação, a gente não devolve apenas o capital emprestado. Nós acabamos devolvendo também uma questão de juro, né, que vai estar envolvendo ali o nosso pagamento. Então, no caso da Keila, a Keila vai devolver os R$100.000 para o banco e também vai estar pagando uma quantidade a mais que refere-se ao juro, porque ela emprestou um dinheiro. E como nós sabemos, nenhuma instituição financeira está perdendo. Se ela emprestou 100 mil, ela vai acabar calculando um juro em cima e então ele vai receber um pouco a mais depois desse prazo. Agora que a gente entendeu o que é amortizar, que é devolver o capital emprestado, alguns sistemas são utilizados, os sistemas de amortização. Então, vamos ao quadro conhecê-los. Há diversos sistemas de amortização. Dentre os mais usuais estão o sistema francês de amortização, o sistema de amortização constante e o sistema de amortização misto. Então, nós temos esses aqui, são os mais usuais. Existem outros, mas os trabalharemos durante as nossas aulas de hoje e a nossa próxima aula com esses 3 sistemas. O foco da nossa aula hoje é no sistema francês de amortização. A gente vai conhecer as características desse sistema. Vamos entender como ele é o empregado, como é calculado as prestações utilizando esse sistema. Então, nós temos que conhecer algumas características. Então, como o foco hoje é o sistema de amortização francês, vamos ao quadro conhecer suas características. O sistema de amortização francês consiste no pagamento de empréstimo ou financiamentos com prestações iguais e periodicidade constante. Essa é uma característica do sistema francês de amortização. As prestações são sempre constantes. O que quer dizer isso? Quer dizer que você sabe o valor da prestação. Ela não se altera com o passar dos períodos. Você começa pagando um valor e termina pagando o mesmo valor. A prestação ela é sempre constante, ela não muda. Essa é uma característica importante desse sistema de amortização. Vamos agora conhecer como ele foi desenvolvido? Ele foi desenvolvido na França pelo matemático Richard Price. Por isso, a denominação sistema Price ou tabela Price. Porém, o sistema Price é um caso particular do sistema francês de amortização. Então, você já pode, como eu comentei no início da aula, ter ouvido falar que o sistema francês de amortização ele é conhecido também como o sistema Price. Mas o sistema Price ele é um caso particular desse sistema de amortização. Vou mostrar para você essa curiosidade, vou mostrar para você essa diferença entre esses sistemas. Porque, como foi comentado ali, ele é um caso particular que derivou do sistema francês de amortização. Então, ele tem algumas particularidades também que devem ser levadas em conta. Agora que a gente já conheceu esse sistema, né? Mas agora eu mostrei para você como ele foi desenvolvido, mostrei o que é o sistema de amortização constante, de amortização francês, né? Desculpe. O sistema de amortização francês ele tem as prestações constantes. Então, agora vamos conhecer as principais características. Como eu comentei, a prestação ela é constante. Se ela é constante, nós podemos empregar uma fórmula para calcular essas prestações. Como vamos calcular essa prestação no sistema francês de amortização? Lembra-se lá da nossa quinta aula, que referia-se a prestação pós-antecipada? É isso que a gente vai utilizar, aquele conceito, o conceito de valor presente para a prestação pós-antecipada. As prestações no sistema francês de amortização são calculadas utilizando este conceito, prestação pós-antecipada. Ela é constante, por isso que nós podemos determinar, então, este valor das prestações empregando uma fórmula. No caso, a fórmula do valor presente para prestações pós-antecipadas. Vamos conhecer algumas outras características, acompanhe os slides. A parcela da amortização aumenta a cada período. O que quer dizer isso? Quer dizer
que cada período a amortização, o valor que você está devolvendo, ele vai aumentando, ou seja, ele é crescente, ele vai aumentando com o passar do tempo. E os juros compensatórios, eles vão diminuir a cada período. Então, veja só essas características importantes, as principais características do sistema de amortização. O que a gente pode saber desse sistema? As prestações são sempre constantes, elas não se alteram ao longo do período. A amortização, ela vai aumentar, o valor que você vai estar devolvendo, ela vai aumentando com o passar do tempo, só que o juro, ele vai diminuindo. Então, é essa compreensão que será levada em conta com relação a esse sistema de amortização. Essas são as principais características dele. Então, lembre sempre, quando falamos de sistema francês de amortização, estamos trabalhando com um sistema que possui prestações iguais. Todas as prestações são iguais, ela é constante, ela não muda ao longo do período. A amortização, ela é crescente e o juro decrescente. Então, são características importantes que você deve sempre lembrar a respeito desse sistema de amortização para não confundir. Como eu comentei, vimos ali que existem outros sistemas de amortização. Cada sistema possui uma característica específica. Por isso que é importante você conhecer essas características e lembrar. Por quê? Porque quando falar de sistema francês de amortização, você vai ter uma ideia. É sistema francês de amortização. Então, quer dizer que as prestações são constantes. Isso é uma ideia geral que você pode associar. É importante sempre nós conhecermos as especificidades de cada sistema. Assim como conhecemos a especificidade de cada conceito visto ao longo da nossa disciplina. Cada um, ele é específico, possui características próprias. Por isso, a gente não pode levar em conta muitas situações, por exemplo, no caso de prestação, achar que é calcular o montante e dividir pelo total. Nós sabemos que existem fórmulas específicas para o cálculo de prestação. Isso foi apresentado a você. Agora tem o sistema de amortização. Cada um possui uma característica importante. Cada um, ele é calculado de um jeito. Mas veremos também no que eles são similares, né? Apresentam algumas características. Então agora, que a gente já conhece as características do sistema de amortização francês. Conhecemos o que ele é, como ele foi desenvolvido. Então, agora a gente pode voltar à situação inicial da Keila. Então, acompanhe. Uma das formas apresentadas pelo banco é que o financiamento de R$100.000 de Keila seja realizado utilizando esse sistema. Qual sistema? O sistema francês de amortização, para ser pago em 4 prestações anuais. Então, veja aqui como será pago. Há uma taxa de 15% ao ano. Pergunta, qual o valor da prestação? Pede também para elaborar a planilha do financiamento. Dessa questão, nós temos o quê? Que o financiamento da Keila refere-se ao nosso valor presente. Ela financiou este valor. Que valor? R$100.000. Qual que é o prazo? Número de períodos? 4 anos. Qual que é a taxa adotada? 15% ao ano. Veja, unidade de tempo. Ano ao ano. Mesma unidade de tempo. E temos o nosso PMT, que é o que nós queremos determinar. Como sempre eu estou comentando ao longo das nossas aulas, o que temos que levar em conta quando vamos analisar uma situação? A unidade de tempo. Se a unidade de tempo é igual, não tem problema, tá certo, tem que ser igual mesmo. Sempre observe isso, uma dica importante para você. Analise a questão, interprete e verifique. A unidade de tempo é a mesma? É ano, ano? Mês, mês? Bimestre, bimestre? Se for, então a gente pode aplicar a fórmula direto. Se não for igual, professor, e agora o que eu faço? Analise a questão e verifique o que você pode adotar. Verificando se você vai ter que mexer na taxa, mexer no período. Analise sempre a questão. A matemática comercial e financeira depende muito de interpretação. É muito importante você se atentar a várias características que são apresentadas no enunciado. Então, isso é uma dica já importante que você pode levar com relação para a sua vida pessoal e profissional e até mesmo para esse momento de prova que você terá em breve com relação à nossa disciplina. Tiramos esses dados importantes dessa questão da Keila. Agora pede para calcular a prestação. Como calcular a prestação? O sistema francês de amortização, as prestações são constantes, elas não mudam com o período. Então, a gente pode empregar uma fórmula. Qual fórmula mesmo? A fórmula do valor presente
de prestações pós-antecipadas. Então, acompanhe nos slides. Então, adotaremos esta fórmula para fazer o nosso cálculo, a fórmula da prestação pós-antecipada, né? Então, nós temos essa fórmula aqui que vamos aplicar. Então, veja novamente, estamos recorrendo a conceitos importantes já vistos ao longo da nossa disciplina. O que nós temos? O PV, aqui ela financiou R$100 mil. Então, R$100 mil aqui é nosso PV, igual a PMT. Não estamos adotando a fórmula, então a taxa tem que ser na forma unitária. Então, colocamos aqui a nossa taxa na forma unitária para a gente fazer o nosso cálculo. E agora, o que nós temos que realizar em seguida? Elevar nossa potência, 1 mais 0,15 elevado a 4. Temos que realizar essa potência aqui, né? Lembra que a gente está sempre resolvendo utilizando uma calculadora para fazer estes cálculos? Por que a gente utiliza as calculadoras? Porque é importante para a gente ter um recurso para nos auxiliar a otimizar o nosso tempo. Temos que saber aproveitar as situações. Não temos as calculadoras como ferramentas que podem nos auxiliar, então é por isso que a gente utiliza elas, para estar sempre nos auxiliando a fazer esses cálculos. Então já é uma dica importante também para você levar para a sua prova. Leve ao menos a calculadora científica, certo? Então essa é uma calculadora que você tem que levar para te ajudar a fazer a potenciação, divisão, tirar raiz. Então é importante você ter uma calculadora, mas professora tem a financeira. Leva a financeira. Eu estou mostrando para você sempre o cálculo utilizando as duas calculadoras. Então é importante você também lembrar sempre disso. Então acompanhe na câmera de documentos para fazer essa potência. Realizaremos ali a potência, né, que temos. Vamos nos aproximar um pouco mais para aparecer a nossa calculadora. Como eu estou falando ao longo da disciplina, tem vários modelos de calculadora científica. Eu adoto este modelo, então os cálculos que eu mostro para você é utilizando este modelo de calculadora. Vamos realizar a potência. Abre o parênteses, 1,15, fecha parênteses. O elevado dessa minha calculadora é aqui, ó, esse símbolo que eu já comentei com você que parece um acento. Então, elevado a quem? A 4. 174,90,06. Mas a nossa fórmula lá na parte de cima não tem um menos 1, então a gente pode subtrair aqui, menos 1. 0,749006. Então, é este valor que colocaremos lá na nossa fórmula. Então, voltemos aos slides. Então, voltando ao slide, a gente coloca o dado aqui que a gente encontrou. 0,749006. O valor que a gente encontrou na calculadora. E esse valor aqui na parte de baixo da nossa fração, professora, como encontramos? Usando também a calculadora. 1,015 elevado a 4 vezes 0,15. Agora é só realizar a divisão. Fazendo a divisão entre esses dois números aqui, e em seguida, vamos encontrar que o valor é de 2,854977. Este valor não está multiplicando o nosso PMT. Se ele está multiplicando o PMT, ele vai dividir os 100 mil. Ao realizar essa divisão, encontraremos que o valor aproximado da prestação da Keila é de R$ 35.026,55. Então, observe a situação. Realizamos essa potência utilizando a calculadora, ela veio com uma ferramenta para estar nos auxiliando. Elevado a 4, ainda é tranquilo, não é muito, a gente pode fazer 1,15 vezes 1,15 vezes 1,15 vezes 1,15. Não é muito, a gente pode fazer isso. Mas imagine se fosse elevado a 30. Por isso que eu estou falando para você que é importante a gente ter, no mínimo, uma calculadora científica para estar ajudando a gente a realizar estes cálculos. Mostrei aqui esse cálculo para você fazendo uma calculadora científica, relembrando como faz a potência, e depois a gente poderia também ter continuado o cálculo, determinando, por exemplo, o que está dentro dos colchetes. O que é colchete mesmo? É aquele valor ali que está dentro do parênteses. Então, analisando aquela situação ali, poderíamos ter calculado aquele valor todo na nossa calculadora, mas adotei fazer parte por parte para mostrar a você. Agora, vamos pensar na calculadora
financeira. Como poderíamos resolver essa questão utilizando essa calculadora? Então é isso que eu vou perguntar a você neste momento. Envie sua contribuição no nosso chat. Indique quais são os passos que nós devemos adotar na calculadora financeira para resolver esse caso da Keila, para determinar o valor da prestação do financiamento dela. Então, eu vou dar um tempo para que você envie sua contribuição no nosso chat e logo retorne. Para realizar esse cálculo na calculadora financeira, primeira coisa, estamos trabalhando com prestação pós-antecipada. Então, a gente tem que analisar e deixar a calculadora pronta para esse cálculo. Como a gente deixa a calculadora pronta para o cálculo de uma prestação pós-antecipada? Temos que acionar a tecla G8. Vai ser o G-END. Vai estar desativando a função da prestação antecipada. Então, vamos agora na Câmara de Documentos realizar esse cálculo. Primeira coisa que a gente vai fazer. Como sabemos, temos que ir de início, começar o nosso cálculo, limpando a nossa memória, a nossa calculadora, que ela sempre trabalha com várias memórias, então ela está registrando os dados. Então, F, CLX. Estamos trabalhando com prestação pós-antecipada, então temos que preparar nossa calculadora para isso. G8. Agora é só inserir os dados. Mas, professora, por que você fez esse G8? Lembra na nossa aula anterior que se tivesse G7, aciona a função begin. A função begin ela é adotada para o cálculo de prestação antecipada. E como estamos trabalhando com pós-antecipada, nós temos que tirar essa função do nosso visor. Então, G8. Então, ela está preparada para o cálculo de prestação pós-antecipada. Vamos inserir os dados agora. 100.000 CHS PV. Estamos apertando sempre o CHS porque nós trabalhamos com a questão de fluxo de caixa na calculadora financeira. Inserimos o valor do nosso PV, o valor financiado. Em quantas prestações foi financiado este valor? Financiado em 4 anos. Então, 4N. Na calculadora financeira, a taxa é colocada em sua forma percentual. Então, 15I. E agora é só apertar o nosso PMT. R$ 35.026,54. O nosso deu 55, mas por que mesmo? Devido às nossas aproximações que são realizadas. Temos o valor da prestação, mostrei agora para você, relembrando como é realizado esse cálculo utilizando a calculadora financeira. Temos o valor agora, mas não pediu só para calcular o valor do financiamento da Keila. Foi solicitado também para elaborar a planilha desse financiamento. Então agora a gente vai relembrar algumas características que eu comentei com você com relação ao sistema francês sistema francês de amortização. Essas características serão levadas em conta para elaborar essa planilha de financiamento da Keila. Então acompanhe nos slides. Primeira coisa que a gente vai completar a nossa planilha, o saldo devedor. Qual que é o valor que a Keila financiou? R$100.000. Então, é este valor que a Keila financiou, este valor aqui. Quando ela faz esse financiamento, no nosso início,
nós não pagamos nenhuma amortização, não pagamos nenhum juro e não pagamos nenhuma prestação. Depois, no ano 1, a Keila vai começar a pagar a prestação. Que prestação? Vamos colocar aqui o valor que encontramos no nosso cálculo. R$ 35.026,55. Este valor não é constante? Ele não vai mudar. Se ele não vai mudar, nós podemos preencher esta coluna da nossa planilha de financiamento. Então, preenchendo aqui a nossa planilha, já com o valor das prestações. Então, são 4 prestações anuais de R$ 35.026,55. Fizemos isso. Agora temos que calcular o juro. Arrume aí no seu material, o juro ele é calculado com base no saldo devedor anterior. Então, juro é igual saldo devedor anterior vezes a nossa taxa. Temos essa informação. Então, você arrumou essa informação no seu material. Agora, a gente pode calcular o juro. Qual que é a taxa? A taxa adotada é de 15% ao ano. Então, o saldo devedor anterior é de 100 mil. Então, 15% de 100 mil, 15 mil reais. Ou seja, faremos 100 mil vezes 0,15. E estamos empregando aqui na fórmula. Então, vamos colocar aqui a taxa na forma unitária. 15 mil. Agora, a amortização. A gente pode calcular a amortização. Como a amortização é calculada? A amortização ela é calculada utilizando a prestação de R$ 35.026,55 menos o juro de 15 mil. Ao fazer essa subtração, encontraremos como valor R$ 20.026,55. Encontramos aqui a nossa amortização. Agora vamos encontrar o nosso saldo devedor no ano 1. Como a gente encontra o saldo devedor no ano 1? Pegamos o valor do saldo devedor anterior, ou seja, 100 mil reais, menos a amortização, R$ 20.026,55. Ao fazer essa subtração, encontraremos que o saldo devedor no ano 1 é de R$ 79.973,45. Encontramos o saldo devedor. Agora, esse saldo devedor, ele será utilizado para calcular o juro no ano 2. Como a gente calcula o juro? Saldo devedor, R$ 79.973,45, vezes 0,15, ou seja, 15% do saldo devedor. 15% de R$ 79.973,45 corresponde a aproximadamente R$ 11.996,02. Colocamos esse valor agora. Nós podemos, então, assim, calcular a amortização. Como calculamos a amortização? Prestação menos juro. Então, a amortização no nosso ano 2 será de R$ 23.030,53 aproximadamente. Agora, podemos calcular o saldo devedor. Como o saldo devedor é calculado? Saldo devedor anterior, ou seja, R$ 79.973,45, menos a amortização, R$ 23.030,53. Então, o saldo devedor no ano 2 será de R$ 56.942,92. Temos que calcular os juros agora, do ano 3. Como calculamos o juro? 15% de R$ 56.942,92. Então, fazendo 15% deste valor, encontraremos aproximadamente R$ 8.541,44. Temos esse valor. Agora, a gente pode encontrar a amortização.
Como vamos encontrar a amortização? A amortização é prestação menos o juro. Então, será de R$ 26.485,11. E o saldo devedor, como ele é calculado? Saldo devedor anterior, R$ 56.942,92, menos R$ 26.485,11. Então, o saldo devedor do ano 3 é de R$ 30.457,81. Temos o saldo devedor. Então, vamos calcular o juro do ano 4. O juro do ano 4 é R$ 30.457,81 vezes 0,15. Isso corresponde a um valor de R$ 4.568,67. Agora, nós podemos determinar a amortização. Como é calculada a amortização do ano 4? O valor da prestação menos o juro. Então, nesse ano 4, a amortização será de R$ 30.457,88. Calculando o saldo devedor, ele deveria zerar aqui no ano 4, mas não vai zerar. Por que não vai zerar, professora? Porque o saldo, como nós trabalhamos com amortização, com aproximações, carregamos alguns erros. Então, no caso aqui, o saldo devedor é de menos 7 centavos. Professora, mas como é que acontece isso? Não devia ali, a gente está pagando a dívida certinho? Nós estamos pagando, mas ao elaborar a planilha, nós estamos trabalhando com aproximações. Mas por que aproximação? Nós encontramos o valor lá da prestação já aproximado, de 55 centavos, utilizando 6 casas depois da vírgula. Depois, toda hora, a gente está multiplicando pela taxa. Então, nós estamos carregando esse valor aproximado. Então, por isso que ali no final não zerou, não fechou ali, ele não acabou dando aquele menos 7 centavos. Quando isso acontece, nós podemos fazer um ajuste na nossa última prestação para poder zerar o nosso saldo devedor no ano 4. Mas é sempre preciso fazer isso? Nós estamos preenchendo a planilha. Não precisaria necessariamente realizar esse acerto na última prestação, mas vou mostrar a você como ficaria se estivéssemos realizando esse acerto na última prestação. Então, acompanhe nos slides. Fazendo esse acerto na última prestação, para zerar o nosso saldo devedor, teríamos que a prestação, aqui não é menos 7, e a prestação não é R$ 35.026,55? Então, fazendo um acerto na última prestação, teremos que a última prestação será de R$ 35.026,48. O juro não muda, tá? O juro continua sendo o mesmo valor. O que vai mudar é a amortização. A amortização é a prestação. Agora, como a gente fez esse acerto na última prestação de R$ 35.026,48, menos o juro, encontraremos que a amortização será de R$ 30.457,81. Observa que a amortização com esse acerto, ela vai ser igual ao ano 3. Então, fazendo saldo devedor menos essa amortização, o saldo devedor do nosso ano 4 será 0. Então, nós temos aqui o nosso ano 4. Então, o saldo devedor será 0, realizando este pequeno acerto na última prestação. Como comentei a você, não é necessário fazer este acerto, porque nós já preenchemos a planilha, fizemos o foco que foi solicitado. Mostrei a você essa possibilidade de fazer esse acerto para zerar ali. Como eu comentei, não zerou o saldo devedor porque utilizamos algumas casas decimais, fizemos aproximações, por isso que não zerou. Se fôssemos agora, podemos calcular agora o somatório, fazer a soma de quanto aquela vai pagar nas prestações dela, o saldo do juro e da amortização. Então, acompanhe novamente nos slides. Agora, calculando a soma das prestações, fazemos assim. R$
R$35.026,55, mais R$35.026,55, mais o valor da prestação no ano 3, no ano 4. Ao realizar essa soma, veremos que será de R$140.106,20. Temos este valor. E o juro? Como a gente calcula o juro? O juro é só somar todos eles. 15.000, mais 11.000, mais 8.000, mais 4.000. Fazendo essa soma toda, teremos R$40.106,13. A amortização também é somando tudo. Somando tudo, teremos R$100.000,07. E isso devido às aproximações, certo? Então, aqui nós já preenchemos toda a nossa planilha de financiamento. Vamos observar as características agora do sistema francês de amortização? As prestações são sempre constantes, não alteram. R$35.026,55, aquele vai pagar durante 4 anos. O juro, o que está acontecendo com o juro? Começamos pagando 15.000, no ano 2, R$11.996,02, no ano 3, R$8.541, no ano 4, R$4.568. Ou seja, ele é decrescente, ele foi diminuindo com o passar do tempo. E a amortização? O que aconteceu com a amortização? No ano 1, a Keila pagou de amortização R$20.026,55. E no ano 4, R$30.457,88. Ou seja, foi aumentando o valor da amortização. Então, aqui nós vimos as características desse sistema de amortização. Então, observe, as prestações sempre constantes, não muda. Juro, decrescente. A Keila começou a pagar 15.000 de juro e terminou pagando 4.000 e pouco. A amortização começou num valor e ela foi aumentando com o passar do tempo. Então, eu mostrei aqui para você o preenchimento dessa planilha de financiamento, da Keila. Nós conseguimos preencher ela. Sabe que tem uma possibilidade de utilizar uma outra ferramenta também para fazer essas planilhas? É o Excel. O Excel também ele pode ser utilizado para fazer alguns cálculos financeiros. Então, é um recurso interessante também que eu vou estar mostrando para você agora, como realizar o cálculo dessa planilha, o preenchimento dessa planilha utilizando o Excel. Então, acompanhe. Então, nós vamos aqui utilizar o Excel, mostrando a você essa outra possibilidade de realizar este cálculo utilizando esta ferramenta. Primeiro, vamos completar aqui, ó, vamos colocar o nosso N, o nosso saldo devedor, a nossa amortização, o juro e a prestação. Colocamos isso na nossa planilha. Vamos preencher aqui o nosso N. Começa com 0, 1. Um ano. Se a gente selecionar essas duas células aqui, ó, e vir bem aqui no cantinho, no canto direito da nossa célula, e podemos puxar aqui, ó, o Excel ele vai completar o que nós realizamos. Ele conseguiu entender que foi, ali entende a sequência, então se a gente puxa, a gente consegue chegar aqui sem preencher tudo. Agora o saldo devedor no ano 0. Qual que é o valor do financiamento da Keila? R$100.000. Então, completamos aqui. Nesses R$100.000, a gente pode utilizar este valor aqui também, deixar ele como se fosse real. A gente vem aqui na página inicial, vamos no formato de número de contabilização. Então, ele ficou com o formato como se estivéssemos trabalhando já com o dinheiro. A amortização no ano 0 não tem. Então, 0, 0, 0. Então, agora, podemos calcular as prestações. Mas como calcular as prestações utilizando o Excel? O Excel tem uma função que ela possibilita o cálculo das prestações. Então, colocaremos igual, a função é PGTO. Abre parênteses, nós temos que colocar os dados de acordo com o que está aparecendo. Então, tem PGTO, pede primeiro a taxa. A taxa é colocada na forma unitária. Não é 15% ao ano? Então, a taxa na forma unitária, 0,15.
Agora pede para colocar o número de períodos, NPER, aqui está marcado no nosso Excel. Então, colocaremos 4 anos. Qual que é o valor presente da dívida da Keila? 100, colocando novo aqui, 100 mil reais. Fechamos o parênteses. Sempre que vamos realizar algum cálculo no Excel, temos que colocar igual e colocar a função. Então, Enter. Mas, professora, ficou negativo. Como a gente pode tirar esse negativo? Quando a gente começa a inserir a fórmula, vamos inserir novamente? Igual, vamos colocar menos PGTO e inserir os dados. Veja que ele ficou negativo, assim como se estivesse realizando o cálculo na calculadora financeira. Lembra-se que a gente aperta o CHS para mudar? Aqui a gente vai colocar menos PGTO. Colocaremos a taxa 0,15, o número de períodos 4. Veja que eu estou colocando um ponto e vírgula também, que é uma das funções que a gente vai estar lendo a função aparecendo no nosso Excel, tem ponto e vírgula. E o valor presente, 100 mil. Agora, R$ 35.026,54, o mesmo valor que encontramos na calculadora financeira. Como é calculado o juro? O juro é o saldo devedor, então, igual o saldo devedor anterior, então a gente seleciona essa célula, B2. Como eu sei que é a célula B2, professora? Ela está na coluna B e na linha 2, B2. Se você clicar nessa célula, ela já seleciona ela. Vamos multiplicar pela taxa. Então, a multiplicação no Excel é utilizada o asterisco. E a taxa na forma unitária, 0,15. Aperta igual, 15 mil. A amortização, como é calculada a amortização mesmo? Igual a nossa prestação. Então, a gente vem aqui, ó, seleciona a célula da prestação, E3, menos a célula do juro, D3. Enter. Já encontramos o valor aqui da nossa amortização. E o saldo devedor? Igual o saldo devedor anterior, B2, menos a nossa amortização, C3, R$ 79.933,46. Vamos aqui agora no juro novamente. Aqui no nosso cantinho direito da nossa célula, no Excel, a gente pode puxar ela e ela vai até o 4. Mas, professora, a prestação não é constante? Por que você deixou só aqui no primeiro? Ah, verdade, vamos continuar puxando. Quando a gente puxa tudo aqui, ó, no cantinho direito do Excel, dessa célula do Excel, a gente vai puxando, repete o valor. Deu o mesmo valor, repetiu o mesmo valor. Prestação constante. Mas, professora, por que aqui ficou esses tracinhos aqui? Porque a gente puxou com relação ao saldo anterior. Temos o saldo anterior do ano 2, do ano 3, do ano 4? Não temos. Por isso que o Excel ele já vai entendendo o que está acontecendo e vai completando aqui, ó. Agora a gente vem na amortização. E vem aqui no cantinho direito também da nossa célula e puxa. Mas aqui deu R$ 35.026,54. Por quê? A amortização é prestação menos o juro. Nós temos o juro do ano 3? Não temos ainda. Agora a gente vem aqui de novo no saldo devedor, no cantinho aqui e puxa a célula. Completamos essa planilha. Veja como o Excel ele funciona. Nós realizamos o cálculo apenas no ano 1 e depois a gente foi selecionando aqui no canto direito da nossa célula e puxamos. O Excel ele entende as funções e repete. Então ele só faz a primeira linha e depois a gente consegue fazer todos os cálculos que ele vai completando para a gente na nossa planilha. Então a gente não precisou fazer o cálculo novamente do juro aqui, né, pegando os R$ 39.973,46 vezes os 15% e assim sucessivamente. Então veja também como o Excel ele vai estar ajudando também a gente realizar esses cálculos. Se fizéssemos, por exemplo, e observe, outra coisa importante, o nosso saldo devedor zerou. Por que zerou? Porque o Excel trabalha com todas as casas decimais. Então, ele trabalhou com todas as casas decimais, então a gente conseguiu aqui zerar o nosso saldo devedor no ano 4. Veja que a amortização no ano 4 é de R$ 30.557,86.
E o saldo devedor do ano 3 é o mesmo valor, por isso que zerou aqui, não precisou fazer nenhum acerto na última prestação. Foi realizado com todas as casas decimais, levando isso em conta. Poderíamos agora calcular a soma, por exemplo, das prestações. Como a gente faz isso? Então, a gente seleciona aqui, igual, soma, abre parênteses e seleciona as células. Como a gente seleciona? A gente vai puxando elas aqui, ó, da E3 até E5, E6. Fecha parênteses, Enter. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o juro. Igual, soma. Seleciona os dados. Fecha parênteses, Enter. Veja aqui que também o Excel já percebeu que o que a gente estava fazendo, já fez o cálculo aqui na amortização. R$ 100.000. Este é o saldo da nossa amortização. O que é amortizar é mesmo? Devolver o capital emprestado ou financiado. Então, aquele aqui devolveu exatamente R$ 100.000. Mas veja quanto que ela pagou aqui no final. R$ 140.106,14. Então, também é uma possibilidade para a gente estar realizando os cálculos utilizando o Excel, é uma outra possibilidade para a gente estar fazendo esses cálculos. Então, é interessante também você conhecer esta outra possibilidade, fazer esses cálculos, analisando a situação e verificando esse outro recurso. Então, o Excel também ele é bem interessante. Eu trouxe para você saber que é possível construir a planilha eletrônica, a planilha financeira, utilizando o Excel. O que é o Excel? Uma planilha eletrônica. Ele faz diversos cálculos, então a gente pode aproveitar ele em diversas situações. Também isso é bem interessante para você estar complementando o seu estudo e verificando esta possibilidade de utilizar uma outra ferramenta, o Excel. Então, agora você pode praticar e construir planilhas de financiamento. Você sabia também que existem planilhas do sistema francês de amortização online? É possível você fazer isso na internet. Você pode fazer simulações de financiamento. Há diversas instituições financeiras, que possibilitam você fazer simulações. Então, você pode fazer esse cálculo também, fazendo uma simulação, por exemplo, de um empréstimo. Então, ele faz uma simulação para você e apresenta utilizando o sistema francês e também apresentando um outro sistema que conheceremos na nossa próxima aula. Agora que já conhecemos a característica do sistema francês de amortização, aquelas diversas características, mostrei a você como preencher uma planilha, elaborar uma planilha de financiamento utilizando o Excel, fazendo ela também na mão, mostrei a você esse cálculo lá nos slides que você acompanhou, o preenchimento de uma planilha do financiamento, no caso aqui da Keila. Agora eu vou propor a você uma atividade, acompanhe. Uma dívida no valor de R$ 20.000 vai ser paga em 30 prestações mensais, iguais e consecutivas, vencendo a primeira prestação um mês após a data de formação da dívida. Utilizou-se o sistema de amortização francês, com uma taxa de 2% ao mês. Pelo quadro de amortização, obtém-se que o saldo devedor, imediatamente após a primeira prestação, é de R$ 19.507. Pede qual o valor da cota de amortização incluído no valor da segunda prestação. Então, eu quero saber a amortização na segunda prestação. Então, vou deixar aqui os dados para você. Então, você vai fazer o seu cálculo visando a amortização da segunda prestação, logo do segundo mês. Observe e leia atentamente essa questão. Veja que estamos trabalhando ali com prestação pós-antecipada. A prestação vai ser paga no mês seguinte, imediatamente um mês após a compra. Estamos trabalhando também com o sistema francês de amortização. Então, já vamos trabalhar novamente mesmo com relação com prestação pós-antecipada. Então, realize os cálculos, analise a questão, verifique, está na mesma unidade de tempo? O que mais eu tenho que calcular ali para obter a segunda prestação? Então, faça esse cálculo, aguarde essa contribuição no nosso chat.
Vamos analisar a situação e verificar os dados que poderemos utilizar para resolvê-la? Acompanhe nos slides. Observe que foi dado para nós que a dívida ela vai ser paga em 30 prestações. Que dívida? R$20.000. Então, esse é o nosso PV. 30 prestações mensais. Se é 30 prestações, é o nosso N. Iguais e consecutivas, vencendo a primeira prestação um mês após a data de formação da dívida, ou seja, a prestação pós-antecipada. Utilizou qual sistema de amortização? Sistema francês. Qual que é a taxa adotada? 2% ao mês. Veja, mês, prestações mensais. Mesma unidade de tempo. Foi dado que também foi obtido o valor da primeira prestação de R$19.507 e seu saldo devedor. Então, saldo devedor 1. Pede o quê? Pede o valor da segunda prestação. Como estamos trabalhando e praticando um pouquinho esse sistema de amortização, vamos determinar inicialmente o valor da prestação que será paga? Primeira coisa, vamos empregar a fórmula da prestação pós-antecipada para valor presente. Qual que é a fórmula? PV é igual a PMT vezes. Esse daqui, abrimos o colchete, estamos separando aqui nossos dados. 1 mais I elevado a N menos 1. 1 mais I elevado a N vezes I. E vamos inserir os dados agora para assim determinar o valor da nossa prestação. Qual que é o valor da dívida? R$20.000, nosso valor presente. O PMT é o que nós queremos determinar, vezes a nossa taxa. Qual que é a nossa taxa? 2%. Na forma unitária, temos aqui a taxa é apresentada na forma percentual, podemos escrevê-la na forma unitária. É esse o dado que colocaremos na fórmula. Vamos já somar 1 mais 0,02? Dará 1,02. Qual que é o nosso N? 30 menos 1. Aqui somando novamente, 1,02 elevado a 30. Agora veja a taxa da forma unitária, 0,02. Agora, veja aqui essa potência. 1,02 elevado a 30. Imagina fazer isso 30 vezes. 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02, 30 vezes. Dá trabalho. Então, por isso que a gente utiliza as calculadoras para nos auxiliar a fazer esse cálculo. Então, vamos na Câmara de Documentos para usar isso? Deixa eu trocar aqui. Vamos pegar a nossa calculadora e faremos esse cálculo. Vamos já calcular o que está ali? O nosso 1,02, então vamos abrir parênteses. 1,02 elevado a 30 menos 1, fecha parênteses, dividido 1,02 elevado a 30 vezes 0,02, fecha parênteses. Só colocando todos os dados ali que já foi apresentado para a gente pode fazer essa possibilidade. Este valor é igual a 22,396455. Vamos trabalhar com 6 casas depois da vírgula? Quando é 5, a gente some uma casa. Ou seja, 56. Então, aqui será o 56. Então, voltemos aos slides. Vamos inserir agora este valor que encontramos. O valor da nossa divisão. Nós realizamos esse cálculo aqui na nossa calculadora. Então, esse cálculo aqui, ó, já foi realizado. E encontramos o valor de 22,396456. Então, temos 20.000 é igual ao valor encontrado, 22,396456 PMT. Este valor não está multiplicando o PMT, então ele vai dividir quem? Dividir o 20.000. Fazendo essa divisão, encontraremos que a prestação é de aproximadamente R$ 893. Encontramos aqui a nossa prestação. Se encontramos a nossa prestação, podemos agora fazer lá a nossa planilha, né, preencher ela. Então, acompanhe na Câmara de Documentos. Nós temos aqui a nossa planilha. Deixa eu diminuir agora o zoom, né, para aparecer a nossa planilha inteira. Então, aqui temos a nossa planilha, vamos preencher
vamos preenchê-la. Inicialmente, colocando aqui o nosso N. Temos o N 0, 1, 2. É o que a gente quer saber, né? O 2. Então, aqui ela vai continuar até o 30. O saldo devedor inicial, 20 mil. Então, nós colocamos aqui o nosso valor. Tem amortização no ano 0? No mês 0? Não tem. Tem juro? Não tem. Tem prestação? Também não tem. Então, vamos diminuir mais um pouco porque não está aparecendo na coluna. Agora, vamos inserir o valor das prestações que encontramos. Qual que será o valor da prestação? R$ 893. Este valor não é constante? Então, no mês 2, 893, no mês 3 e assim sucessivamente. Então, R$ 893 aqui vai continuar este mesmo valor durante todo o período que vai estar sendo paga essa dívida. Agora, temos que calcular o juro. Então, 2% de 20 mil, 400. O valor da amortização, como é calculado? Prestação, 893, menos o juro. Então, será 493. E agora, saldo devedor menos esse valor, 19.507. Não é o valor apresentado lá na questão? Foi dado esse valor para a gente, mas estamos praticando, fazendo esse cálculo, preenchendo a planilha toda. Agora, vamos calcular o juro do mês 2. 2% de 19.507, R$ 390,14. Qual que é a amortização? 893 menos 390,14, R$ 502,86. É este valor aqui que é solicitado na questão. Então, o valor da cota da amortização na segunda prestação é de R$ 502,86. Então, nós vimos aqui essa possibilidade também, né? Eu mostrei para você, como eu comentei, fiz todo esse preenchimento dessa segunda linha só para praticar e relembrar algumas características do sistema francês de amortização. O cálculo da prestação, como calcular a amortização, o juro, o saldo devedor. Agora, dando continuidade, vamos trabalhar especificamente agora no sistema Price. Aquele eu comentei. Então, vamos no quadro. O sistema Price diferencia-se do sistema francês nos seguintes pontos. Primeiro, a taxa é dada em termos nominais. Lembra lá que nós já vimos isso nas nossas aulas? A diferença em termos nominais e taxas efetivas é isso que é uma das diferenças com relação ao sistema francês de amortização. Como foi comentado, o sistema Price ele é um caso particular do sistema francês de amortização. Então, as características gerais continuam as mesmas. Quais são as características gerais? Ou seja, o saldo devedor ele é calculado do mesmo jeito, a prestação ela é constante, não muda. É um caso particular. Então, a característica geral do sistema francês continua. Prestação constante, a amortização crescente, juro decrescente. Não muda as características gerais. O que vai mudar mesmo? A taxa. A taxa é dada em termos nominais. Mas, professora, por que em muitas situações é apresentado para a gente que o sistema francês de amortização é conhecido também como sistema Price? Porque, devido a alguns anos, o Richard Price, ele utilizou muitas planilhas, ele apresentou muitos cálculos utilizando as planilhas. Então, como algumas pessoas foi divulgado várias planilhas sendo preenchidas com o sistema francês e como o nome dele é Richard Price, tudo ficou conhecido como tabela Price. Tudo. Então, acabou generalizando isso. Então, por isso que muitas vezes é apresentado a você que os sistemas são iguais. O sistema Price é igual ao sistema francês de amortização. Mas, como eu estou mostrando uma curiosidade aqui a você, ele possui algumas diferenças. Mas, professor, isso no meu estudo, estou estudando lá e está falando que é a mesma coisa. Tem problema? Não tem. É conhecido isso, geral, que o sistema Price, muitas vezes, ele é dito como a mesma coisa do sistema francês. Mas eu estou mostrando a você que
que não é. Estou mostrando essa curiosidade a você. Então você sabe agora algumas particularidades do que vai estar diferenciando. Então não se preocupe. Quando falar de sistema price, lembre-se, prestação constante. Tudo bem? Não vai se preocupar. Muitas vezes é apresentado dessa situação. Mas agora veremos essa curiosidade e você sabe que ele é diferente. Ele é um caso particular. Ele veio do sistema francês, mas possui particularidades. Então vamos continuar os slides. O período do financiamento geralmente é maior que o tempo da taxa e quase sempre é dado ao mês. E para transformar as taxas, a gente vai estar utilizando o critério de proporcionalidade. Lembra que a gente viu essa questão de proporcionalidade lá em juros simples? Por exemplo, 2% ao mês corresponde a 24% ao ano. Mas como você fez isso? 2 vezes 12, 12%, 24%. Então, a ideia de proporcionalidade vai ser adotada aqui. Então, esse critério importante também vai ser levado em consideração para como a gente for trabalhar com essas taxas, fazer a conversão para trabalhar na mesma unidade de tempo. Porque isso é importante. Toda vez que a gente vai aplicar na fórmula, tem que ter a mesma unidade de tempo. Vimos agora essa diferença. Uma diferença sutil, que só refere-se à taxa. A taxa é nominal, certo? Mas as outras características é a mesma. Vamos agora conhecer uma situação, praticar um pouco? Acompanhe. Um empréstimo de R$2.000 será pago em 4 prestações usando a tabela Price, que é a forma que ela é conhecida desse sistema, sistema Price ou tabela Price. Considerando que o juro cobrado é de 18% ao ano. Não foi dado que uma característica dele também é que é geralmente apresentado anual. Qual será o valor da prestação? Veja aqui, 4 prestações mensais. A taxa é dada ao ano. A unidade de tempo está diferente. A taxa adotada ali ela é apresentada em termos nominais. Para isso, nós vamos utilizar o critério de proporcionalidade para deixar a unidade de tempo igual. Mês, mês. Acompanhe os slides. O nosso PV é de R$2.000. Tem 4 meses. Para transformar a taxa, 18% ao ano, para transformar o mês é só dividir por 12. Então, 18 dividido por 12, 1,5. Então, é essa taxa que será adotada para resolver os nossos cálculos. Temos aqui a taxa, igual na mesma unidade de tempo do período. Temos o nosso PV. O sistema, ele não muda. Ele vai continuar com prestação constante. Então, vamos inserir utilizar esta forma de prestação pós-antecipada, substituindo os dados. Então, temos aqui 1,015, né, fazendo aqui a adição, elevado a 4, menos 1 mais 0,015 elevado a 4, vezes a nossa taxa na forma unitária, 0,015. Não vá se confundir e colocar aqui a taxa de 18%. Temos que trabalhar com a mesma unidade de tempo. Realizando esse cálculo, vamos encontrar aqui 0,061364, dividido por 0,015920. Como a gente encontrou esses dados mesmo? Utilizando a calculadora. Ele é um recurso. Você faz primeiro a potência, subtrai 1. Aqui você faz a potência e multiplica por 0,015. Agora, com este valor, é só dividir. Então, fazendo a divisão destes dados, e encontraremos 3,854523. Encontramos aqui este valor. Este valor não está multiplicando o PMT? Se ele está multiplicando, ele vai dividindo. Realizando aqui a divisão, encontraremos que a prestação deste empréstimo é de R$ 518,87. Então, eu estou mostrando para você uma curiosidade, para você saber que é um caso particular. Mas, como comentei no seu estudo, pode ser que você encontre materiais dizendo que é a mesma coisa. Em outros livros, internet, acaba tendo esse problema de denotação devido a isso, de ter conhecido tudo como tabela Price. Tudo bem? Essa é uma curiosidade, estou mostrando a você essa particularidade dele. Se fizéssemos aquele cálculo ali utilizando a calculadora financeira, como faríamos? Acompanhe na câmera de documentos. Então, substituindo agora aqui os valores na nossa câmera de documentos, teremos. Então, primeira coisa, FCLX, G8. E vamos inserir os dados. 2.000 CHS PV.
4N. Qual que é a taxa? 1,5, 1,5 I. Agora é só apertar PMT, 518,89. Deu uma diferença de 2 centavos, mas por quê? Porque estamos trabalhando com aproximações. E sempre leva isso em conta. Mas não pediu só o valor da prestação, né? Pediu para elaborar a planilha de financiamento. A planilha de financiamento é preenchida da mesma forma que foi realizada nos processos anteriores que a gente viu. Porque, como eu comentei, o sistema Price é um caso particular. Então, as características gerais do sistema francês de amortização continuam. Então, acompanhe nos slides. Vamos preencher agora a nossa planilha de financiamento. Qual que é a dívida? O saldo devedor, R$2.000. Não tem amortização, não tem juro, não tem PMT no mês 1. Qual que é a prestação que a gente encontrou fazendo os cálculos? R$518,87. Este valor será nas 4 prestações, não altera. Essa é uma característica desse sistema. As prestações sempre constantes. Agora nós temos que calcular o juro. Lembrando, aqui, realiza a correção do seu material. O juro é igual a saldo devedor anterior vezes a taxa. Calculando o juro, 2.000 vezes 0,015, porque é a taxa de 1,5%. Então, 1,5% de 2.000, R$30. Amortização, PMT menos juro, R$488,87. Saldo devedor anterior, 2.000 menos a nossa amortização. Ou seja, o nosso saldo devedor será de R$1.511,13. E agora, como a gente vai realizar o cálculo do juro? É só fazer o saldo devedor anterior vezes a nossa taxa, de 1,5%. Então, teremos que é de aproximadamente R$22,67. E agora a amortização? PMT menos juro, R$496,20. Novamente, o saldo devedor anterior, R$1.511,13 menos a amortização, R$496,20. R$1.041,93. O juro, agora 1,5% de R$1.041,93. Encontraremos R$15,22. A amortização, prestação menos juro. Então, a amortização será de R$503,65. Saldo devedor anterior menos amortização, ou seja, R$511,28. Calculando o juro agora, 1,5% de 511,28 será igual a R$7,67. Amortização, PMT 518,83 menos 7,67. Será de R$511,20. Fazendo aqui a operação, vai sobrar 8 centavos. Mas, professora, aqui novamente não zerou. Por quê? Trabalhamos com aproximações, por isso que não zera. Vamos calcular agora o somatório? Somatório do nosso PMT. O que é somatório mesmo? Somar tudo. 518,87 mais 518,87 mais 518,87 mais 518,87. Fazendo essa soma, teremos R$2.075,48. O juro, vamos somar tudo o juro? 30, 22, 67, 15, 22, 7 e 67. De juros será R$75,48. Opa, R$75,56. A professora aqui colocou um 48 aqui, não sei de onde ela tirou. 56 centavos. Agora, teremos a amortização. Então, fazendo aqui o cálculo da amortização, teremos aqui
1.999,92. O que é amortização mesmo? Tem que devolver o capital. Qual capital emprestado? R$2.000. Mas por que aqui não deu 2.000 mesmo? Porque eu expliquei, devido às aproximações, ainda faltou 8 centavos. Para fazer isso, a gente pode fazer um acerto na última prestação para zerar o nosso saldo devedor. Então, fazendo um acerto na nossa última prestação, lá na prestação 4, a prestação 4 seria de R$ 518,95. O juro não muda, vai ser R$ 75,00 de 7,67 mesmo. O juro não vai mudar. O que vai mudar agora? A amortização, que será de R$ 511,28. Veja, é o mesmo valor. Então, como a gente fez isso aqui, vai zerar o nosso saldo devedor. Mas, como comentei, fiz isso para você, mostrando esse acerto na última prestação, só para você saber que é possível fazer isso, para poder zerar ali na nossa amortização, nosso saldo devedor. A amortização ser igual ao saldo devedor e assim zerar. Então, isso é interessante também. Veja que o sistema Price não mudou do que a gente viu do sistema francês de amortização. O que ele mudou, professora? Qual a curiosidade mesmo que você trouxe aqui? A taxa é dada em termos nominais. E como a gente faz a conversão dessa taxa? Utilizando a proporcionalidade. Então, isso é uma curiosidade, é você. Agora você sabe qual a diferença entre o sistema francês e o sistema Price. O sistema Price é um caso particular, mas ele possui características específicas. Você sabia também que é possível fazer essa construção dessa planilha de financiamento, lá desse pagamento desse empréstimo, utilizando o Excel? A gente não fez isso utilizando no sistema francês? A gente pode também fazer agora utilizando o sistema Price. Eu comentei, ele tem um caso particular com relação à taxa e à forma que ele é apresentado. Mas o restante, as características principais continuam a mesma. Prestação sempre igual, ou seja, ele é constante ao longo do período. A amortização ela é crescente e o juro ele é decrescente. Então, essa característica não muda, certo? Só mudou um pouquinho com relação à taxa. Então, agora eu vou mostrar o preenchimento dessa planilha utilizando o Excel. Então, agora a gente vai trabalhar com o Excel e fazer a construção, como a gente fez fazendo lá no primeiro caso. Primeira coisa, colocamos o N, a gente coloca o N, tá minúsculo, vamos deixar N, o nosso saldo devedor, vamos deixar maiúsculo, a nossa amortização, o nosso juro e o nosso PMT. Aqui 0 e 1. Selecionando só dois aqui, ó, veja, não precisa fazer mais nada. E vamos puxando aqui, ó, ele vai completar. Então, o Excel tem essa característica que a gente pode levar em consideração. Agora, qual que é o saldo devedor? O saldo devedor, R$2.000. Vamos deixar também aqui tudo como dinheiro? Então, a gente vem aqui, ó, deixou tudo já preenchido. Como você fez isso, professor? Você fez tão rápido, nem deu para perceber. Selecionei as células e vim aqui na parte contábil e apertei esse dinheirinho. Então, já ficou aqui. Tudo como se fosse o dinheiro. Tem amortização no mês 0? Não tem. Tem juro? Não tem. Tem prestação? Também não tem. Vamos calcular agora a prestação. Como a gente calcula a prestação mesmo? Igual menos PGTO. Abre parênteses. Qual que é a taxa? A taxa... professora, a taxa de 18%? Não, né? Vimos ali a taxa de 1,5%. Então, 0,015. Ponto e vírgula. Qual que é o número de períodos? 4. Qual que é o valor? 2.000. Fecha parênteses. Enter. 518,89 centavos. Este valor aqui é constante, não é? Então, a gente pode vir aqui no cantinho direito do nosso Excel e puxar ele, que vai repetir o mesmo valor. Vamos calcular o juro agora? Como calcula o juro? Igual saldo do devedor anterior vezes, usando asterisco, a taxa. 0,015. Enter. R$30. A amortização, como ela é calculada? Igual PMT E3 menos D3. Enter. R$488,89. Saldo devedor, como a gente calcula mesmo?
igual saldo devedor anterior menos amortização. Enter. Agora a gente tem que fazer tudo de novo mesmo? Não precisa, né? O Excel tem essa possibilidade. Então a gente vem aqui, seleciona, veja, quando a gente clica na célula, ela ganha um destaque, ela estava aqui verdinho. Então a gente puxa todos os valores aqui. E, ó, mesma coisa a gente faz com a amortização. A gente vai puxar todos os dados. Então ele vai estar levando em consideração a operação que a gente já fez na primeira célula. E vai puxar também no saldo devedor. Preencheu tudo pra gente. Então veja aqui que interessante, o saldo devedor, ele zerou. Por que ele zerou mesmo? Porque trabalhamos aqui com todas as casas decimais, por isso que zerou, certo? Mas, professora, se não tiver zerado, a gente tem que fazer aquele acerto toda vez? Não, não precisa. Mostrei para você essa possibilidade de fazer esse acerto na última prestação, mas não é necessário. Aqui é entendível que quando dá essa diferença no saldo devedor é devido às aproximações realizadas. Agora a gente pode calcular a soma, não pode? Igual soma. Abre parênteses. Como calcula mesmo? Seleciona todas as células aqui. Fecha parênteses. Enter. R$ 2.075,56. Deu diferente do nosso, mas só que refere-se a centavos. Então, igual soma. Abre parênteses, seleciona tudo. Por que não está aparecendo, professora? Porque a célula está pequena. A gente vem aqui e aumenta um pouquinho o tamanho da célula. Como você aumentou o tamanho da célula? A gente vem aqui em cima, onde está cinzinha, vai ficar aparecendo uma cruz. E você puxa. Daí vai aumentar o tamanho da sua coluna. Então aqui aumentamos o tamanho e preenchemos aqui a nossa planilha de financiamento utilizando o Excel. Essa é outra possibilidade para a gente utilizar, né? É mais esse recurso que a gente pode estar adotando para fazer esses cálculos. Então, como eu comentei, mostrei para você a diferença entre o sistema francês e o sistema Price e o porquê ele é entendido como a mesma coisa. Porque realmente ele faz a mesma coisa. Prestação é constante, o juro ele é decrescente, a amortização é crescente, mas o que mudou mesmo? A taxa ela é diferente, a taxa, o jeito que ela é lida ela é diferente, ela é nominal. E é para a gente trabalhar, para deixar com a mesma unidade de tempo, utilizando uma questão de proporcionalidade. Então agora a gente viu esses conceitos. Se você marcou alguma coisinha no seu cantinho, no seu slide, no seu caderno, agora é o momento de você enviar. Então envie no nosso chat as suas dúvidas da nossa aula. Esse é o momento, aguarde a contribuição. Obrigada por sua contribuição, você encaminhou no nosso chat que eu inverti no preenchimento da nossa última planilha. Então vamos voltar lá no quadro para fazer essa correção?
Veja aqui, coloquei R$ 1.041,93. Mas que valor que é mesmo? R$ 1.014,93. Então, se você estava copiando aí, arrume aí no seu material. R$ 1.014,93. O restante do valor, ó, não é 1.041, é 1.014. Foi só uma troca que eu inverti o valor. Então, a gente arrumando isso, os demais cálculos estão todos corretos, tá? Como a gente viu no Excel. Então, se a gente fosse ver lá no Excel, acompanhando a câmera de documentos, veja aqui, 1.014,89. Deu diferença aqui, no 89 para o 93, devido às aproximações, certo? Então, obrigada por sua contribuição, por você ter mostrado isso. Então, a gente já fez essa correção, só para você anotar também no seu material. Então, gostaria de relembrar alguns conceitos, dar algumas dicas para a nossa prova, que está se aproximando, né? Leia com bastante atenção as questões. Interprete, a interpretação é a chave para matemática comercial e financeira. Não adianta nada você ter um monte de fórmulas se você não sabe aplicar, não consegue entender o que está apresentado a você. Então, leia com atenção, verifique o quê? Principal, unidade de tempo igual. Se não tiver igual, professora, como eu vou fazer mesmo? Analise a situação. Será que convém mexer na taxa ou mexer no período? Analise a questão. Então, verifique o que você pode ser realizado. Outra coisa, não esqueça de levar no mínimo a calculadora científica para fazer essas potências. Imagina fazer o elevado a 30 à mão, dá trabalho, né? Então, a gente tem a calculadora como uma ferramenta para estar ajudando a gente. Então, leve a calculadora ou científica ou financeira para o momento da prova. Essas duas calculadoras você pode levar. O celular não, né? A gente já sabe disso, é uma norma da instituição. Então, tenha em mãos uma das duas calculadoras para estar te ajudando a fazer os cálculos. Ao longo da nossa aula de hoje, mostrei a você esse sistema de amortização tão importante que a gente pode estar conhecendo e relembrando ele, verificando em diversas situações do nosso dia a dia. Imagine que você precisa fazer um financiamento ou empréstimo. Então, ele vai apresentar a você uma possibilidade para você pagar, ou utilizando o sistema francês, ou utilizando algum dos outros sistemas de amortização que conheceremos na nossa próxima aula. Então, muita atenção com quais características do sistema francês de amortização, prestação constante. Como é calculado mesmo? Utilizando prestação pós-antecipada. A amortização, ela é crescente ao longo dos períodos. E o juro? Decrescente. Características importantes que a gente tem que levar em consideração. Outra coisa importante, não trouxe para você uma diferença entre o sistema Price e o sistema francês? Eu trouxe isso como uma curiosidade de você. Agora você sabe que ele é um caso particular e que possui também algumas particularidades que devem ser levadas em conta na hora de analisá-lo. Mas e se aparecer lá tabela Price e eu não sei, professora, como eu vou fazer isso, porque no meu livro que eu estou estudando, no meu material, nos sites que eu estou vendo, traz a mesma coisa. Não importa, não tem problema. O sistema ele tem a mesma base. É um caso particular apenas. Então, se o seu material de estudo que você está adotando seja um outro que eu estou apresentando a você, você trabalha como se fosse a mesma coisa, tá? Eu estou trazendo para você uma curiosidade, para você saber que ele é diferente. Saber isso, mas que em muitas situações do sistema financeiro acaba se adotando tudo como sistema Price, tabela Price. Então, muitas vezes você vai encontrar, como eu comentei, sistema francês de amortização, também conhecido como sistema Price. Então, a gente já sabe, assim, aí ele já considerou como generalizou tudo, porque foi o Richard Price, aquele francês que trabalhou e trouxe pra gente essas planilhas, esse sistema de amortização. Então, é importante, eu trouxe uma curiosidade para você, agora você sabe a diferença, mas sempre pense na base dele. Prestação constante, utilizando a fórmula de prestação pós-antecipada. Conceito que a gente já viu nas nossas aulas da matemática comercial e financeira, né? Então, relembrando alguns conceitos. Sempre isso, é importante você sempre se atentar a isso. Isso é muito importante na sua vida pessoal e profissional. Você pode se deparar, por exemplo, no caso de um financiamento de empréstimo, com esse sistema de amortização. Agora você já sabe a sua característica, você sabe que esse sistema, você vai começar pagando uma prestação e vai terminar pagando a mesma prestação. Você não vai ter variação nas prestações, que elas são constantes. Essa é a característica desse sistema. Então isso é legal para você também, se você tem que analisar a situação. Quando você vai fazer alguma compra, um financiamento ou empréstimo, é apresentado a você algumas possibilidades de pagamento. Então, você analisa. Eu quero saber sempre o valor da minha prestação. Vou começar a pagar
nesse caso aqui, 518,87, e eu vou terminar pagando 518,87. Essa é uma característica. Então, você analisa, será que isso convém para mim? Então, pense sempre a tomada de decisão. Esses conceitos que eu mostro a você, auxilia isso, na tomada de decisão, ver o que é melhor para você, as diversas possibilidades que podem ser adotadas. Então, eu agradeço a sua participação e até a nossa próxima aula.